Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje, dia 14 de junho de 2026. Seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é César. É um imenso prazer contar com sua presença aqui neste canal. Muito obrigado pela sua audiência. Receba aí, desde já, o meu cordial e sincero abraço. Vamos nesse vídeo, eu vou trazer um assunto interessante, né? Vamos fazer uma comparação entre aquilo que está em Mateus 24, a partir do versículo 1 e 2. Então nós vamos comentar, nós vamos falar um pouco sobre a questão da vinda de Jesus, né? Olha só, dentro das Escrituras é possível comprovar que a vinda do Filho do Homem era um evento que estava atrelado ao que aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, nosso canal aqui, este canal, ele propõe fazer uma análise das Escrituras, tendo como base a visão preterista. Então, ou seja, a nota tônica, né, da visão preterista é o ano 70. O ano 70, ele é o pilar principal, porque quando se entende que a destruição de Jerusalém ela estava totalmente atrelada com a vinda do Filho do Homem, você não se torna mais vítima, ou seja, você não é mais vítima do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é o que a esmagadora maioria da tradição religiosa crê. Então eles imaginam que um futuro aí breve haverá o retorno de Jesus a essa terra. E aí ele vem para buscar a sua igreja, né? Mas tudo isso, meus amigos, não passa de utopia. A tradição religiosa ela tem vivenciado essa utopia por quase 2000 anos. Então agora eu proponho a você que está nesse vídeo, se você puder pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura. Caso contrário, fique atento ao que será exposto no vídeo, àquilo que será mostrado no vídeo. Porque eu vou usar a Bíblia, essa é a Bíblia Almeida Ferreira e atualizada. Vou trabalhar com essa Bíblia. Então vamos adentrar a nossa leitura. Primeiramente nós vamos fazer um comparativo entre Mateus, Marcos e Lucas. Então, de início, vamos considerar o que está registrado em Mateus. Então, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1 em diante. Eu vou estar compartilhando a tela com os senhores. Eu vou efetuar a leitura. Mateus 24, a partir do versículo de número 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas?
E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha só, o contexto imediato aqui é Jesus saindo do templo. Então, quando chegamos no versículo 3, os discípulos fizeram essa pergunta a ele. Em particular, os discípulos se achegaram diante dele e fizeram essas perguntas. Quando sucederão essas coisas? Então, vamos lá. Qual foi o motivo dessas perguntas, desses questionamentos, né? Dessas indagações? Primeiro, Jesus, ele fez uma declaração aqui, ó, no versículo 2 em diante. Jesus, ele declarou algo. Olha só o que Jesus disse. Ó. Quando os discípulos mostraram a ele as construções do templo, Jesus ele afirmou de forma categórica que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus ele afirmou que o templo seria derrubado, o templo ia ser destruído, o templo ia cair. Então a declaração de Jesus foi essa. E após fazer essa declaração, Jesus ele se retirou para o Monte das Oliveiras. Então os discípulos foram atrás dele para perguntar, ou seja, a indagação dos discípulos estava relacionada com a declaração dele, com a declaração que Jesus fez. E olha só, os discípulos então perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Estas coisas se refere-se ao quê? Esse pronome estas, essa expressão estas coisas, refere-se ao templo. Os discípulos, eles queriam saber quando que essa declaração, quando é que essa declaração feita por Jesus iria se cumprir. Ou seja, Jesus ele fez ele profetizou que o templo de Jerusalém seria destruído. Então os discípulos perguntaram quando é que isso aqui iria se suceder. Quando que o templo de Jerusalém iria ser derrubado. Então a primeira pergunta foi essa: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então aqui está o sinal da vinda dele. Então agora eu vou mostrar a vocês que esta vinda, ela não tem relação nenhuma com os nossos dias. Esta vinda, ela estava atrelada ao que ia ocorrer com o templo. Veja, quando sucederão essas coisas e que sinal? Eles queriam saber o sinal da vinda dele. Só que essa vinda era algo que estava relacionado com aquilo que iria ocorrer no Templo de Jerusalém. Então vamos agora fazer o nosso comparativo. Vamos agora ler esse mesmo relato no livro de Marcos. Marcos 13, a partir do versículo número 1. Ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte ao templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Viu só a diferença? Em Marcos, veja só,
Jesus ele fez a mesma declaração de que o templo seria destruído. A seguir, vem a pergunta dos discípulos, mas quando sucederão estas coisas? Veja, quando é que essa declaração aqui, ela iria se cumprir? A pergunta é essa, quando sucederão estas coisas? Os discípulos estavam querendo saber quando que o templo seria destruído. É exatamente isso que está em Mateus, como você vê aqui em Marcos também. Só que agora as coisas mudam aqui. Na segunda pergunta é que muda. Porque em Mateus, isso aqui está igual. Quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Isso é o que está em Mateus. Agora, quando chegamos aqui em Marcos, veja. Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Que sinal haverá quando todas elas, ou seja, quando é que o templo ia ser derrubado, Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando isso aqui, quando essa declaração feita por Jesus, quando os discípulos queriam saber quando que isso iria acontecer e quais os sinais que indicaria a proximidade desse acontecimento aqui, Então eram duas coisas que os discípulos queriam saber. Os discípulos queriam saber quando que o templo de Jerusalém iria cair e quais os sinais, ou seja, qual sinal haverá quando isso aqui estiver para se cumprir. Eles queriam saber se haveriam sinais que mostraria a eles que o fim de Jerusalém estava próximo, ou seja, quais os sinais que indicaria a proximidade da destruição do templo. Só que em Mateus está como? Que sinal haverá da tua vinda? Ora, a vinda dele e os sinais que indicariam a proximidade da destruição do templo é uma coisa só. Quando você lê em Mateus lá, que sinal haverá da tua vinda? É o mesmo que está aqui, que sinal haverá quando a destruição desse templo estivesse próxima de acontecer? Quais os sinais que iriam se suceder? Agora vocês conseguem entender que a vinda dele estava de fato atrelada ao que ocorreu em Jerusalém no templo? Porque esse templo, de acordo com a história, ele foi derrubado no ano 70. Então isso aqui, a vinda dele era o quê? Quando Jesus estivesse perto para voltar, o Filho do Homem, isso indica o quê? Que o templo de Jerusalém iria cair. Na vinda dele, esse templo seria destruído. Olha só, vou voltar rapidamente a Mateus, então vocês prestem atenção nisso aqui. Quando sucederão estas coisas? Quando é que o templo de Jerusalém seria destruído? E que sinal, é aqui que está, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Ou seja, que sinal haverá da tua vinda, a vinda dele e os sinais que indicaria a proximidade da destruição desse templo? É uma coisa só. Quer ver? Vamos voltar em Mateus rapidamente. Olha aí no livro de Mateus, como o mesmo relato se apresenta. Depois que Jesus fez a declaração que o templo de Jerusalém iria ser derrubado, os discípulos perguntaram o quê? Quando é que sucederão essas coisas? Quando que o templo seria derrubado? E que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? Ou seja, que sinal haverá da tua vinda? A vinda dele era praticamente o início dos sinais. Ou seja, quando esses sinais começassem a ocorrer, isso indicaria que o quê? Que a destruição desse templo estava próxima. Em outras palavras, e esses sinais indicariam que a vinda dele estava próxima de ocorrer. Então, quando a vinda dele ocorresse, esse templo aqui iria ser derrubado. Agora vocês entendem? Não tem como
nós atrelarmos, não tem como nós pegarmos essa vinda e fazer uma ginástica mental e tentar trazer isso aqui para o século XXI. Até porque a principal referência dessa vinda é a existência do templo. E esse templo não existe mais. Se esse templo não existe mais, isso quer dizer que essa vinda já ocorreu. Isso quer dizer que esses sinais já ocorreram. Os sinais. E aí você, continuando a leitura, você vai ver que Jesus ele começa a descrever uma sucessão de acontecimentos. Então, estes sinais haveriam de acontecer antes desse templo aqui ser destruído. Então, a vinda dele, né, a destruição desse templo foi praticamente o apogeu da vinda dele, foi praticamente o ápice da vinda dele. Comparando então com Marcos, você pôde observar que os discípulos fizeram as mesmas perguntas aqui, ó. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas estas coisas aqui, ó, estiverem para se cumprir. Então a vinda dele e a destruição desse templo aqui, ó, é um evento ímpar. Então vamos fazer uma última comparação. Vamos agora ao livro de Lucas. Vamos ver como este mesmo relato ele se apresenta no livro de Lucas. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo de número 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não é isso? Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Ou seja, quando é que esse templo aqui seria destruído? Ou seja, quando que o templo iria ser derrubado? A primeira pergunta é essa, né? Quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas aqui, quando essa declaração estivesse para se cumprir, né? Então, quando eles queriam saber quando que o templo ia ser derrubado e quais os sinais que indicariam a proximidade desse evento aqui, ó, da destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Então você vê que a vinda dele e os sinais que indicariam a proximidade da destruição do templo é uma coisa só. Então, tanto em Marcos como em Lucas, o relato é o mesmo. Só que em Mateus, ao invés de o escritor de Mateus colocar quando que essas coisas iriam se suceder e que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir, em Mateus ele preferiu colocar vinda. Que sinal haverá da tua vinda? Só que a vinda dele era exatamente o momento em que esse templo aqui vai abaixo. Então agora a pergunta que eu faço, né? Como afirmar que nós aqui no século XXI estamos próximos da vinda de Jesus, sendo que esse templo aqui não existe mais, ó? Porque tanto a vinda dele como os sinais eram acontecimentos que iriam ocorrer enquanto esse templo aqui estivesse de pé. Uma vez que esse templo vai abaixo, isso quer dizer que tanto os sinais como a vinda dele são fatos consumados. Vocês entendem agora? Será que agora a ficha de você aí que é religioso, que está se deparando com esse vídeo, será que agora vocês conseguem entender de uma vez por todas que a principal referência era o templo? Enquanto este templo estivesse de pé, esses sinais aqui, ó,
iriam acontecer. Tanto os sinais como a vinda dele. Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá quando estas coisas, ou seja, quando esse templo estivesse para ser derrubado, haveria sinais que indicaria a proximidade do cumprimento dessa declaração aqui de Jesus. Então, a derrubada do templo foi praticamente a vinda dele, não para levar a igreja nenhuma para o céu, mas a vinda dele para trazer juízo sobre a nação de Israel. Então está aí, gente. Mais uma abençoada reflexão. Eu espero que você que tenha presenciado o vídeo possa ter assimilado bem. Você possa desconstruir da tua mente aquela imagem que a tradição religiosa costuma reproduzir, né? Eu espero que você desconstrua da sua mente isso aqui, ó. É exatamente essa imagem que você precisa desconstruir da sua mente. Porque isso aqui é a maior fraude da tradição religiosa. Quando Jesus falava da vinda dele, você viu aqui comigo, você pôde comprovar, nós podemos fazer a leitura, né? Você viu ali que a vinda dele era algo que estava atrelada à destruição do templo. Uma vez que ele viesse em nuvens, aquele templo iria ser derrubado. Mas a vinda dele, quando falava vinda em nuvens, ele veio em forma de juízo. Nunca dessa maneira, de uma maneira corpórea. Você está vendo aqui um Jesus cercado de seres celestiais, envolto de um esplendor de glória. Não é nada disso, gente. A vinda dele foi o que ocorreu em Jerusalém. A vinda dele foi a destruição de Jerusalém juntamente com aquele templo. Isso aqui é apenas uma utopia criada pela tradição religiosa e que, infelizmente, isso aqui tem ganhado muita notoriedade por séculos a fio. Então está aí, amigos. É exatamente isso. Então nós aqui que estamos no século 21, nós devemos nos livrar destes fantasmas. Porque imaginarmos a vinda de Jesus naqueles moldes, e ainda mais no século 21, isso é praticamente o que? Um fantasma. Nós devemos nos livrar dessa síndrome de messianismo, de acharmos que um dia vai vir um Messias e que vai consertar esse mundo. Não, meus amigos, nada disso. O mundo, o destino do mundo está em nossas mãos. Nós é que devemos construir um mundo melhor. Nós é que devemos preparar o mundo para as futuras gerações. Caso contrário, se nós não passarmos a cuidar desse mundo de forma consciente, nós mesmos é quem vamos pagar a conta. Não vai vir Messias nenhum. Jesus ele falava da vinda dele, mas tudo aquilo era algo que estava atrelado lá ao que aconteceu em Jerusalém. A vinda dele foi isso. A vinda dele não tem nada a ver com o âmbito global. Então eu vou parar o vídeo por aqui. Na próxima ocasião, esse vídeo eu vou continuar abordando esse assunto. E no próximo vídeo nós vamos falar da questão de novo céu e nova terra. Porque isso também é muito falado nas Escrituras. Só que, por hoje, eu encerro o vídeo por aqui. E eu me despeço de todos vocês, tá certo? Um forte abraço. E que as bênçãos do Eterno possa prosseguir no decorrer dessa semana. Esse é o meu fiel e sincero desejo. Eu fico por aqui. Fortíssimo abraço. E eu volto em tantos outros vídeos.
Tchau, tchau.